Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo porque aquele Paranauê do tatuador que foi tatuar o negócio lá na testa do cara continua dando o maior rebuliço na internet. Surgiram vários vídeos de vários youtubers libertários, de direita, de esquerda, e o assunto continua. Então eu quero falar alguma coisa aqui sobre proporcionalidade e anarcocapitalismo, porque as pessoas estão discutindo como você calcula a proporcionalidade. E tem um vídeo do Alexandre Porto, que é um jus-racionalista, dando argumentos baseados na ética argumentativa, que foi o mesmo argumento usado pelo Rafael Lima. E o Rafael chega à conclusão de que o tatuador errou, ele foi desproporcional. Já o Alexandre fica em cima do muro e eu claramente defendo que o tatuador fez muito bem. E ainda errou para menos. Devia ter dado mais tabefe naquele ladrãozinho. Bom, antes disso, enquanto não chegam os espectadores, vamos lá. Isso aqui é Pepe Moreno, vamos lá. Dói, 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 dói saber. Se fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, 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 dói saber. Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão. Não sou nada pra você. Beijo pra Ana Hawaj. Essa letra é do peão Reni Santos. Muito boa essa letra aqui. Eu fico impressionado, né? Tem mulher aí saindo com bandido só porque o cara é rico, né? Mulheres gatinha, Marcela, por exemplo. E tem tanto peão trabalhador honesto aí e eles não são nada pra você. Bom, vamos falar do vídeo. Proporcionalidade. Pra começar, eu vou falar uma coisa muito chocante aqui que vai chocar muitos dos meus espectadores. Eu não sou um libertário puro. Eu sou um anarcocapitalista. Eu defendo o fim do governo. Mas eu não sou daqueles caras que acham que o PNA é absoluto. Se nós achássemos que o PNA é absoluto, nós cairíamos em coisas absurdas, em situações completamente esdrúxulas. Por exemplo, você deixaria de roubar um clipe de papel para salvar a França de uma explosão nuclear? Olha que coisa absurda. Então não, eu não defendo o PNA, mesmo em situações do mundo real. Por exemplo, a minha filha tá saindo com um cara que eu sei que vai ser ruim pra ela, só que ela tá apaixonadinha. Eu não teria dúvidas, cara. Eu pegaria o cara num canto e falaria, vai, maluco. Se você chegar perto da minha filha de novo, nem a sua mãe vai te reconhecer no IML. Viola o PNA? Viola, foda-se. Eu faria isso pra defender minha filha, isso é belo e moral. Então, essa é a surpresa chocante desse vídeo. Eu não sou um libertário puro, eu sou um anarcocapitalista porque eu quero que o governo se exploda. Ética argumentativa. Quando nós estamos falando de direito, de moralidade, de justiça, você pode jogar Hoppe e Rothbard no lixo. Eles são bons como economistas, como cientistas políticos. No campo moral, você joga esses caras no lixo. Pega a Bíblia Sagrada. Pega São Gregório de Nissa. Tá? Pega Santo Ambrósio, Santo Afonso Maria de Ligório. É isso que interessa aqui. Nós estamos aqui falando de moralidade. E a moral é definida como a vontade de Deus. Eu defendo uma sociedade cristã. Se você quer um libertário ateu que vem dar argumentos do Stephen Kinsella, você pega um libertário ateu. Eu sou um libertário cristão, eu defendo uma sociedade cristã. Tá? Comigo não é a ética da liberdade do Rothbard. Comigo é a Bíblia. Você não tem direito de não concordar. Eu não vou te impor a minha fé. Para fazer justiça, nós precisamos colocar os fatores numa correta hierarquia. Maldita bateria. Tá acabando aqui. Nós precisamos colocar os fatores na correta hierarquia, que é a seguinte. Primeiro, o amor. Tudo deve se basear no amor. No amor de Deus por nós e, portanto, no nosso dever de retribuir esse amor a Deus e, portanto, amar ao próximo como Cristo nos amou, por amor a Deus. Esse é o primeiro fator. Tudo que você fizer na sua vida, desde matar um bandido até ajudar uma grávida a dar à luz, tem que ser baseado nisso. Depois vem a justiça para o indivíduo. É o segundo fator. Nós vamos analisar cada um desses fatores de maneira mais detalhada daqui a pouco. E o terceiro, agora vai ter gente me chamando de comunista aqui. É o bem comum. Comunista, socialista, desgraçado, função social da propriedade, maldito petista, eleitor da Dilma. Não, nada disso. O bem comum, a sociedade, é um conceito tomista. São Tomás de Aquino, tá? Não é Dilma, não é Maria do Rosário. E decorre também da necessidade de amar o próximo, da humanidade entrar em comunhão.
Eu vou explicar cada um desses detalhes. Nós não podemos colocar o bem comum, o bem da sociedade, por assim dizer, acima do indivíduo e acima de Deus. Caso contrário, nós estaremos incorrendo no utilitarismo. O utilitarismo, colocar a sociedade acima do indivíduo e acima de Deus, ignora todas as fontes da sociedade. A sociedade é construída por Deus através do indivíduo. Você colocou a sociedade acima, você inverteu completamente a pirâmide. Fora os absurdos epistemológicos do utilitarismo, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas John Stuart Mill, Bentham, vão tudo a merda vocês. O indivíduo aqui fica completamente nulificado. Outro erro é colocar na posição de absoluto moral a deontologia kantiana. Nesse caso, coloca-se o indivíduo acima de Deus. Está errado também. Primeiro que isso prejudica o próprio indivíduo. Afinal, o indivíduo só é pleno se em comunhão com Deus e, portanto, em comunhão com toda a humanidade por amor a Deus. Além disso, nós estaríamos destruindo outros indivíduos que pertencem à sociedade e que estariam sendo injustiçados por esse injusto absolutismo moral do PNA, por exemplo, princípio da não agressão. Nós estamos então divorciando o indivíduo tanto da sua fonte de plenitude, que é Deus, quanto da consequência, que é o benefício comum da sociedade. Certo? Então, o utilitarismo nulifica o indivíduo e a deontologia divorcia o indivíduo da sua fonte e das suas consequências. Logicamente, portanto, para sair de todas essas contradições, a única posição possível é colocar o amor a Deus acima de tudo. Ah, mas quem não é cristão? E uma sociedade ateia? E uma sociedade pagã? Cara, você tem todo o direito de ser ateu, de ser pagão. Eu amo meus amigos ateus e pagãos, no sentido cristão da palavra ágape, né? Sem viadagem aqui. Mas eu defendo uma sociedade cristã, porque ela é a única maneira de nós atingirmos uma sociedade com uma moralidade aceitável e evitarmos o surgimento de um Estado. Se não fosse assim, eu não defenderia uma sociedade cristã. Então, acabou. Se você quiser um argumento ateísta, justo racionalista, você pode procurar outro vídeo, não o meu. Enfim. No vídeo do Alexandre Porto, que é um justo racionalista, ele fala que é impossível aplicar uma proporcionalidade em teoria punitiva objetivamente. É tudo subjetivo. Ele até dá uma boa explicação de por quê. Mas eu discordo dele epistemologicamente. Embora nós não tenhamos acesso a essa objetividade, embora ela seja realmente impossível de calcular, para nós que temos uma razão limitada, ela não é subjetiva, relativa, ela é objetiva e absoluta. Nós só não temos acesso a ela. Existe uma proporcionalidade perfeita na mente de Deus. Nós não temos acesso a ela, nunca vamos ter, mas nós devemos ter em mente que ela existe e devemos buscá-la com todas as nossas forças. Afinal, isso é o motor do nosso aperfeiçoamento, do aprimoramento da nossa sensibilidade intuitiva, do aprimoramento do nosso intelecto para essa subjetividade prática que nós vamos encontrar. Que na prática vai ser subjetivo. Mas nós temos que usar todos os recursos que nós temos, a fé, a intuição e a razão, para nos aproximar o máximo que der, assintoticamente, dessa objetividade que existe, que é real. Na prática vai ser subjetivo. Mais um motivo para nós aperfeiçoarmos o nosso intelecto. Portanto, é mistério que nós assumamos que existe uma moralidade e, portanto, uma proporcionalidade em teoria punitiva que é objetiva e absoluta. Agora, vamos analisar cada um daqueles fatores que eu estava falando lá. O primeiro, então, é o amor. Como que o homem deve encarar isso? Ele deve fazer tudo, em cada momento da vida dele, para a glória de Deus. Sempre. E ele deve amar ao próximo por amor a Deus. Esse é o triângulo. Isso não significa que o homem deve julgar o destino eterno dos agentes que ele está lidando na teoria punitiva. Porque isso cabe a Deus. A vingança, a pena eterna, cabe a Deus, não cabe ao homem. O homem, por amor a Deus, deve simplesmente cumprir a vontade de Deus fazendo a justiça temporal. Se o homem resolver se arvorar na posição de Deus e sair julgando a pena eterna, ele vai cometer erros absurdos e, em outras palavras, ele vai fazer cagada. Ele vai fazer merda. Então, existe uma divisão de trabalho aqui. O homem foi incumbido por Deus de aplicar a responsabilidade temporal da justiça, não a espiritual eterna. Caso contrário, o homem vai errar. E ele vai começar a errar em tudo. Ele vai começar a achar que ele é Deus em todos os aspectos da vida e vai perder totalmente a humildade que é
condição sine qua non para nossa salvação, a humildade. Vou dar um exemplo prático para ficar mais claro, porque esse conceito aqui é bem complexo. Vamos supor que um terrorista muçulmano pega um padre ali. Você aqui, seu padre desgraçado! Faz o padre de refém. Aí o terrorista muçulmano fala pro padre: eu quero que você negue a Jesus Cristo e aceite Muhammad como seu único profeta. Aí o padre fala: vai tomar no cu, seu muçulmano filho da puta, eu não vou negar porra nenhuma. O que acontece então? O muçulmano vai dar um tiro na cabeça do padre. E o que vai acontecer, provavelmente, teologicamente falando, muito provavelmente, esse padre vai virar um mártir. Ele vai direto pro céu como santo e vai receber um altíssimo nível de glória com a coroa do martírio. Ou seja, ele vai se dar bem. Né? O muçulmano vai sobreviver. Ele vai dar um tiro na cabeça do padre, vai perder não vai mais ter com quem negociar. Então a polícia vai render ele. Fala: vamos pra cabeça! Pronto, ele vai preso. Lá na cadeia, o terrorista muçulmano vai ter tempo de se arrepender, se redimir, se converter, se confessar. Ele pode até pegar a pena de morte, mas ele tem chance de se salvar, certo? Agora, vamos supor que aparece um atirador de elite. Terrorista muçulmano, padre refém, o atirador de elite mira o fuzil dele ali, pau, na cabeça do muçulmano. O que provavelmente vai acontecer? Provavelmente o muçulmano vai direto pro inferno. Estava em pecado mortal ali, já era. E o padre? O padre, ele vai continuar a vida dele. Ele pode pecar e acabar indo pro inferno também. Ele pode ir pro purgatório. Dificilmente ele vai ser mártir. Ele não vai ser pego refém 2 vezes. Muito difícil isso acontecer. Mas essas considerações é para um teólogo fazer. Essa não é a função do atirador de elite. A função do atirador de elite, que Deus lhe incumbiu, que é da ordem natural da sua profissão, é meter bala no terrorista islâmico. Foda-se. Tá? O atirador de elite não tá lá para ser teólogo. Então, toda essa loucubração teológica que eu tô fazendo não é para ser feita ali. Isso é de Deus. Quem vai julgar é Deus. A função do atirador de elite é só essa. Mira o fuzil dele ali na cabeça do terrorista. Né? Missão dada, missão cumprida. Roger that. I have the target, sir. Mission accomplished. Counter-terrorist win. E pronto, essa é a função do atirador de elite. Fim. Então, ele fez por amor. Ele matou o terrorista e salvou o padre. É o que um atirador tem que fazer. Cumprir o bem temporal. Restabelecer a ordem da justiça temporal. E aí nós entramos, então, no segundo fator, que é corolário do primeiro, que é a justiça. O que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que é devido. Essa é a definição aristotélica de justiça, tá? Em Ética Nicômaco, etc. E é aquela que é adotada também pelo cristianismo, que se baseia muito no conhecimento clássico de Aristóteles. A justiça no cristianismo é a primeira, eu sei que é uma das mais importantes virtudes cardinais. Existem as teologais, fé, esperança, caridade, e as cardinais. Tem a justiça, tem a prudência, tem a temperança, tem a fortaleza. A justiça é importantíssima. Com a justiça, nós restabelecemos a ordem natural no mundo, dando a cada um aquilo que é devido. Ela requer o uso da fé, da intuição e da razão, como eu já disse. E ela tem vários fatores. Ela tem um fator, por exemplo, que é restitutivo. É importante que a vítima seja reparada do dano que ela sofreu. E ela tem um fator também, que é um fator punitivo. O bandido tem que ser punido pela maldade do seu crime. E vejam que isso não contraria a regra cristã de que a vingança pertence a Deus. Porque é diferente a justiça punitiva da vingança desordenada. A vingança desordenada seria você querer o mal para alguém para além daquilo que é necessário para restabelecer a ordem de justiça. Então, por exemplo, o cara vem aqui e me dá um soco na barriga. Filha da puta, mano. Vou lá e dou nele também. Isso é restabelecer a ordem de justiça. Agora, o que seria uma vingança? Vou aproveitar que eu já tô aqui mesmo e vou te entupir tanto de porrada que você vai sair daqui aleijado. Bom, isso aqui é uma vingança desordenada. Isso não é de Deus. Isso não é mais a ordem de justiça. Agora, o cara vem me dar um soco, eu não sou saco de pancada. Todo esse negócio de amor que eu falei inclui o amor próprio. Eu também sou filho de Deus. O cara vem aqui e me faz a minha barriga de saco de pancada. Não vai fazer não, mano. Vou lá e bato nele também. Mas eu bato para restabelecer a ordem de justiça, não por uma vingança. E outra, a vingança é sempre, a que o homem deve aplicar, é sempre ordenada, é sempre por amor e é sempre temporal. Você não pode, por pior que o bandido seja, desejar que ele vá para o inferno. Então eu sou contra
Por pior que seja o pior estuprador de criança do mundo ali. Eu sou a favor de torturar o filho da puta. Eu sou a favor de pegar uma furadeira e meter no dente do estuprador. Mas o cara tem direito à confissão e à extremunção. Eu não quero que ninguém vá pro inferno porque o meu principal inimigo é Satanás. Eu não quero que ele ganhe as almas. Então, a justiça tem vários componentes. Então, quando o cara vem com argumento libertino, ética argumentativa, Stephen Kinsella, o Stoppel, né, o argumento do Stephen Kinsella, ele está jogando fora uma porrada de fatores morais que deviam entrar na equação. Um dos fatores, por exemplo, é a intencionalidade. Qual era a intenção do bandido de cometer o crime? A intenção conta muito no restabelecimento da ordem de justiça. O cara fez o cara cometeu o crime por pura filha da putagem ou ele tinha algum motivo nobre? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei no começo. Eu vou lá e encho o maluco de porrada porque ele queria ficar com a minha filha. A minha intenção era simplesmente salvar minha filha. Ou o cara encheu o maluco de porrada porque ele estava com inveja do cara por algum motivo. Esse é um motivo bem mais torpe. Então existe uma torpeza na intenção que deve ser considerada. Outra coisa é a culpa do cara. Por exemplo, eu atropelei um cara na rua. Eu atropelei porque eu estava muito louco. Eu não queria atropelar o cara, mas eu fui um negligente. Eu estava dirigindo perigosamente, eu estava bêbado. Ou eu atropelei o cara porque eu sou um filho da puta e queria matar o cara. Eu sou a favor da pena de morte nos dois casos. Que o cara que é um negligente, eu nem acho que isso aqui é homicídio culposo. O cara que estava dirigindo bêbado, negligente, muito louco. Não é o cara que tomou um bombom de licor. O cara que estava muito louco. Ele está assumindo todos os riscos. Mas ainda assim, é diferente de um cara que tinha a intenção claríssima de matar o cara. Por alguma vendetta. Então, a culpabilidade, se existe dolo, se não existe dolo, qual é a natureza da culpa do cara, do crime culposo dele, por algum motivo, é negligência, é imperícia, tudo isso tem que ser levado em conta, e isso é só do lado do criminoso. Existem os outros fatores também que é do lado da vítima. Qual é o dano causado? Quais consequências a vítima sofreu? Os danos são reparáveis? Todas essas perguntas têm que ser feitas. E existe também a dignidade da vítima. Sim, isso deve ser levado em conta. É claro que, como na condição de filhos de Deus, nós somos muito parecidos. Então não interessa se o cara é um cientista que está descobrindo a cura da AIDS ou se o cara é um vagabundo. Na condição de pecadores e filhos de Deus, santos e pecadores, nós somos todos muito próximos do nível de vermes. Tanto é que Deus fala vermezinho Jacó na Bíblia, né? Então, se cometer um crime contra um inocente, não importa se o cara é um cientista ou se é um vagabundo. Mas existem coisas que começam a importar. Por exemplo, você cometer um crime contra um sujeito totalmente inocente é diferente de cometer um crime contra um cara que já tinha feito várias merdas no passado. Porque aí há uma diferença palpável de dignidade entre as pessoas. Então, por exemplo, se chegar um cara agora, certo? E cometer um homicídio contra um famoso assaltante é diferente de cometer um homicídio contra uma mulher grávida que era uma filha e esposa maravilhosa. Então a dignidade da vítima entrou aqui também. De onde vem isso? Isso vem da teologia moral de São Gregório de Nissa. São Gregório de Nissa dizia o seguinte: quando um homem faz o outro de escravo através de um ato injusto, que é o crime, ele está negando a sua própria humanidade. Isso até tem a ver com ética argumentativa. Como que você pode defender o seu caráter como filho de Deus se você nega o caráter de filho de Deus do seu próximo ao escravizá-lo cometendo um crime? E aí, é muito parecido o crime que você comete contra o corpo e contra o patrimônio. Afinal, acumular patrimônio requer gasto de tempo, gasto de energia corporal. No momento em que você comete um crime contra a propriedade, você também está escravizando o seu próximo. O imposto, por exemplo, é uma forma de escravidão por isso. Você está roubando o tempo de vida da pessoa. Então, São Gregório de Nissa argumenta o seguinte: quando você escraviza o seu semelhante, você está praxeologicamente negando a sua própria humanidade. Se você não considera a humanidade do seu semelhante, se ele é seu semelhante, você também não está considerando a sua, né? Isso que é interessante. Por isso que você deve punir o cara. Porque no momento em que você pune o bandido, mesmo que você simplesmente não está restituindo a vítima, você está fazendo o bandido sofrer. Mas ele merece sofrer. Um bandido merece sofrer, e isso
espiritualmente falando, faz bem para ele, porque o pecado que ele comete ao cometer um crime, a natureza desse pecado mortal, é diferente do pecado mortal que ele comete que não é criminoso. Vou dar um exemplo. Se eu passo o dia inteiro sem fazer porra nenhuma, me entupindo de comida e fazendo coisa errada ali, sexualmente falando, eu estou prejudicando a mim mesmo, é um pecado mortal. Mas é totalmente diferente de um pecado mortal de um latrocínio, por exemplo. Na hora que eu cometi um latrocínio, eu neguei completamente a minha humanidade. É muito pior do que ficar tocando uma no banheiro, né? Muito pior. Os dois são pecado mortal, mas você não vai comparar latrocínio com tocar uma asinha no banheiro. Né? No caso do latrocínio, eu devo sofrer temporalmente uma punição através da justiça penal. Já tocar uma no banheiro, não. Eu sou completamente inocente. Ninguém tem que me punir por isso. E o cara tem que sofrer. E esse sofrimento vai restaurar a humanidade que ele mesmo negou. E cabe ao criminoso, se ele for um bom cristão, aceitar a punição. Se o cara é um latrocida e quer ser salvo, ele precisa aceitar a punição da tortura e da pena de morte como um latrocida. É por isso que São Dimas foi salvo. Ele era o bom ladrão. Ele falou, eu mereço a punição que eu estou tomando aqui. Já Cristo não, Cristo é inocente. Cristo não falou, não, você não merece a punição, você é um coitadinho, vítima da sociedade. Não, Cristo não falou isso. Cristo consentiu. Sim, você merece ser crucificado. Mas como você admite isso, você está restaurando a sua humanidade e você estará comigo hoje no paraíso. É isso que está implícito na salvação de São Dimas, o bom ladrão, que estava na cruz, junto com Cristo. O fator perdão deve entrar também. É importante você ter o perdão cristão. Então vou dar um exemplo. Um cara furtou um dinheiro meu, R$1.000 ali. O cara me furtou R$1.000. E ele não tem como restituir, ele é um fudido. A única maneira dele me restituir é se ele vender o rim. Cara, eu não vou cobrar R$1.000 dele, eu não vou querer que ele venda o rim. Eu não vou querer que ele se foda tanto pra me restituir. Eu posso muito bem abdicar desses R$1.000 e querer uma outra punição pra ele que leve em conta o bem comum. Então eu posso dar umas chibatadas nele. Eu posso escravizar ele por um tempo. Mas eu não posso querer que ele me restitua agora e venda o rim. Isso seria uma falta de perdão da minha parte. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter amor próprio. Eu não posso simplesmente ser um cuckold, como é um suequinho. O norueguesinho. Porra, bateria de merda, cara. Quero pegar o carregador aqui, peraí. Eu não posso ser um suequinho, né? Um norueguesinho. O norueguesinho lá, ele foi estuprado por um etíope. E aí a polícia norueguesa deportou o etíope. Porra, o etíope era tão filho da puta que até os cuckolds dos policiais noruegueses deportaram ele. Aí o cuckoldismo atingiu níveis burlescos, né? O norueguesinho chegou lá e falou, eu me senti culpado pelo etíope ser deportado. Porra, ele te estuprou! Porra! Ô nórdicozinho social-democrata do cacete. Porra. Aí não, cara. Aí o cara perdeu o amor próprio. Aí o cara é um bosta. Você vai ver, o cara não é cristão, meu irmão. Você vai ver, o cara é um militante neo-ateu do Partido Democrata lá. Aqueles que o Breivik matou, sabe? Pô, aí não, cara. Isso não é cristão. Aí, você pensa o seguinte. Quem é que vai aplicar, então, a punição? Fazer o cara sofrer? Santo Agostinho dizia isso. As autoridades constituídas têm o direito de aplicar, de servir de instrumentos da vingança de Deus. É isso que é interessante. Não é que Deus vai se vingar lá no além. A vingança de Deus já pode ser aplicada pelas autoridades constituídas aqui. Infelizmente, muitos cristãos interpretam essa autoridade constituída como sendo o Estado. E Santo Agostinho fala o seguinte, uma autoridade constituída que aplique a pena de morte, por exemplo, ela não está violando o mandamento de não matar. Porque ela é uma autoridade constituída para aplicar a justiça, restabelecer a ordem e tal. Mas, aí que tem que tomar cuidado. Agora eu vou destruir os cristãos estatistas aqui. Os cristãos estatistas vão falar que essa autoridade é o Estado. Porque ele é constituído justamente para aplicar a vingança ordenada. Ele não está assassinando ninguém. O mandamento lá é não assassinar, né? Espera um pouquinho. Como é que a autoridade se constituiu, rapaz? Se a autoridade é constituída porque trata-se de uma autoridade justa, de uma autoridade voluntariamente aceita na sua jurisdição através de um contrato privado, você está falando de uma autoridade, de uma elite natural anarcocapitalista. Agora, se a autoridade que você está dizendo que não vai violar o direito de não assassinar se constituiu justamente através da ameaça de assassinato contra inocentes, ela não é ordenada. Olha, eu vou
Matar os bandidos eu não tô violando o direito de assassinar. Eu sou autoridade constituída. E você se considera uma autoridade por quê? Porque eu tenho um canhão apontado na tua cara e eu exijo monopólio. Em outras palavras, você pode chamar isso de Estado. Porra, puta que pariu, caralho. Nesse caso, você só é uma autoridade, entre aspas, porque você tá ameaçando inocentes de assassinato para manter o seu monopólio. Então você não é uma autoridade constituída, então você pode tomar no teu cu. Portanto, se existe um Estado, necessariamente existem pessoas violando o mandamento de não assassinar. Logo, um cristão jamais poderia defender a existência de um Estado. Um Estado não é uma autoridade constituída. Pô, será que é tão difícil entender isso? Então acabou, cara. Se você não é anarcocapitalista, você já tá errado. Sendo cristão ou não. Simples. Agora, vocês já estão começando a entender de onde vem a justiça? Vem do restabelecimento de uma ordem de justiça natural, uma ordem natural, por uma autoridade ordenadamente constituída, não através da ameaça de assassinato, o que exclui aqui o Estado. Da mesma forma como aquele sujeito que me roubou R$100 e ele não pode me restituir e eu perdoei ele, é preciso também levar em conta a necessidade de punir a maldade do cara, aquela intencionalidade que eu falei. Então imagina que um cara tenta me matar e eu consigo neutralizá-lo de uma maneira espetacular e isso me torna famoso e eu ainda por cima escrevo um livro sobre o episódio e fico milionário. Ah, quer dizer que o cara tentou cometer um crime contra você e a consequência é que você é um puta de um badass que ainda saiu por cima milionário, famoso e virou herói e pegou as menininhas mais gatinhas que tinha. A consequência pode até ser boa, mas a intencionalidade do cara era criminosa, ele tem que ser punido e acabou. Finalmente nós chegamos no terceiro fator, o fator do bem comum. O bem comum decorre do amor. E o bem comum tem que ser levado em conta. É preciso levar em conta, então, o amor a toda a humanidade, pois todos os eventos que acontecem afetam a humanidade inteira, isso é a teoria do caos. E simplesmente o resto da humanidade, a sociedade, a civilização não podem ser excluídas da equação. Aí o cara vai falar assim, mas tem a ética e tem a moral. Aquela ideia rothbardiana de ética e moral, né? Alguma coisa pode ser moralmente correta, mas eticamente errada. Eu discordo completamente da visão rothbardiana. Uma coisa, pela lógica, não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Isso no campo epistemológico. Só que verdade, beleza e bondade é a mesma coisa. Vem da mesma substância que é Deus. Então, da mesma forma, uma coisa não pode ser certa e errada ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser eticamente errada e moralmente boa. Por quê? Porque a distinção que eu faço é a seguinte. Ética é um campo da filosofia. É um campo da filosofia. Moral é, por definição, a própria vontade de Deus. Então as duas coisas não estão em contradição. A ciência da filosofia e a vontade de Deus não podem entrar em contradição. Se uma coisa é moralmente boa, ela é eticamente boa e acabou. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui esse chaveirinho. É um chaveirinho de AK-47. Você furtaria esse chaveirinho de mim simplesmente porque você gostou? Se você fizer isso, você é um criminoso. Só porque você gostou do chaveirinho, você vai me furtar? Vai me privar do chaveirinho que eu comprei usando os meus recursos? Você vai me escravizar. Agora, vamos supor que você furte esse chaveirinho porque você precisa desativar uma bomba nuclear que vai destruir a França. Aí você pega o meu chaveirinho lá, tipo uma MacGyver, assim, e desativa a arma nuclear e destrói meu chaveirinho no processo. Você acha isso errado? Eu acho isso certo. Se você furtar o meu chaveirinho pra salvar a França, eu ainda vou te agradecer. Agora, eu poderia ser um filho da puta, eu poderia ser um Jorge Soros e falar, pô, você devia ter destruído a França. Você me furtou, agora eu vou te processar. Não, cara, você fez muito bem de me furtar. E o libertário penalista radical vai dizer que você fez errado e tem que ser punido. Eu não concordo com isso. Santo Tomás de Aquino, inclusive, ele falava na destinação universal dos bens. Destinação universal dos bens comunista, psicopata, socialista, eleitor da Dilma. Cara, isso não tem nada a ver com função social da propriedade. Isso simplesmente tem a ver com o fato de que tudo aquilo que nós temos nos foi dado por Deus e deve ser usado para a glória de Deus. Se você fica com a porra do seu chaveirinho e deixa as pessoas na França morrerem com a explosão nuclear, você acha que você está usando esse chaveirinho que Deus te deu para a glória de Deus? Não, você está usando isso para ser um filho da puta. E eu sou a favor da liberdade de ser um filho da puta até certo ponto. Então, você não quer doar para caridade, não doa. Você quer ser um bosta, você seja.
Você quer usar o seu celular, que é um instrumento de Deus, ao invés de fazer um bom vídeo anarcocapitalista, você usa o seu celular para tocar uma zinha no banheiro, você faça isso também. Depois você vai ter que se confessar. Agora, no momento em que, puta que pariu, você vai matar gente, você vai permitir que uma cidade inteira seja destruída porque você é um egoísta, aí eu sou a favor do furto nesse caso. Certo? Na consideração do bem comum, entretanto, é preciso entrar as considerações libertárias e da escola austríaca de economia. Se a propriedade privada, que eu já expliquei aqui que para mim não é absoluta, absoluta é a vontade de Deus, mas se a propriedade privada for relativizada, nós vamos ter problemas seríssimos, como a escola austríaca explica muito bem, eu não preciso entrar em detalhes nesse vídeo. Então, quando você furtar o meu chaveirinho para salvar a França, saiba que você está abrindo um terrível precedente contra a propriedade privada e com isso você pode foder a civilização inteira. Então, só em último caso que você vai violar a propriedade privada. A lógica da escola austríaca de economia é uma consideração não é absoluta, mas ela tem um peso gigantesco, mastodôntico, no cálculo moral que você vai ter que fazer. Todas as considerações vão entrar. Inclusive, lembra aquilo que eu falei? Que Deus incumbiu o homem de aplicar o bem temporal, porque se ele for aplicar o espiritual, ele vai errar pra cacete? Ele vai errar pra cacete também se ele começar a relativizar a propriedade privada. A propriedade privada é um excelente parâmetro para economizar informação, tendo em vista a limitação da razão humana. É preciso ter humildade. E diante do fato que é preciso ter humildade, nós temos que ter, na lógica da propriedade privada, que é extremamente racional, não um parâmetro absoluto, mas um parâmetro, uma linha guia, como dizia Herbert Spencer, é preciso ter uma linha guia ética de extremo peso. E a propriedade privada, para mim, é a principal linha guia prática temporal que nós podemos ter para nos ater à vontade de Deus. Sem a propriedade privada, nós não teríamos nem como fazer uma discussão lógica. E se a ética argumentativa servir para alguma coisa, ela serve para isso. E é importante também saber que é preciso garantir algumas certezas para o homem. É preciso eliminar algumas possibilidades de erro. Daí a necessidade de ter um sistema de justiça racional, ético, obviamente, e que leve em consideração o fato de que o homem erra e de que o homem muitas vezes tem pulsões, tem impulsos. Ele é impulsivo e não age com racionalidade. Vou dar um exemplo. Linchamento. O linchamento é uma coisa correta? Depende. Hoje a justiça é monopolizada por um Estado que tem todos os interesses em promover o crime e a bandidagem. Então, um estuprador necessariamente vai pegar uma pena muito menor do que ele merece. Aí você vê o sujeito sendo pego em flagrante estuprando uma moça ali na rua. E você sabe muito bem o que a justiça vai fazer. Tadinho do estuprador. Vai ficar lá, vai ser condenado a 10 anos, vai ficar 5 por bom comportamento, vai pegar semi-aberto, aquela putaria. Vocês já conhecem. Então, nesse caso, um linchamento é belo e moral. Ele deve ser feito. O bandido, nesse caso, tem que ser linchado. Que a polícia e a justiça vão fazer merda. Então, muito bem, a população tem certeza que o cara é bandido, tá provado que ele é estuprador, forma uma rodinha lá no canto e desce o cacete nele, deixa ele em carne viva, a hora que a polícia chegar é só pra enterrar mesmo. Muito bom. Mas isso não é o ideal. O ideal é que haja um julgamento, devido processo. Depois que tiver tudo certinho, o direito processual sólido, você pode empalar o cara com formiga. Tudo bem. Por isso que a justiça tem que ser privada. Porque ela seria mais eficiente. Agora imagine então a seguinte situação. Você tem lá uma sociedade jurisprudencial anarcocapitalista que funciona muito bem, tem uma justiça que realmente pune a bandidagem. Aí aparece um cara que está sendo acusado de estupro e ainda por cima por uma feminista. Quer dizer, alta probabilidade do cara estar sendo falsamente acusado de estupro. Se for provado que o cara realmente estuprou a feminista, ele vai se fuder porque a justiça funciona. Nesse caso, um linchamento é uma coisa bárbara. É uma coisa absurda e os linchadores devem ser punidos. Porque eles estão abdicando de um devido processo penal necessário para a manutenção de uma sociedade civilizada só para linchar um cara que você nem sabe se é estuprador mesmo. Então eu dei 2 exemplos onde, primeiro, o linchamento é moral. É um dever moral. O segundo, onde o linchamento é um absurdo. Tudo dependeu, como eu disse, das circunstâncias. Não dá para matematizar. E nesse caso, isso mostra que o Alexandre Porto tem razão quando ele fala que não dá para matematizar. Por isso que a legislação positivada é uma aberração da natureza. Como é que o Estado positiva situações
que qualquer um que entenda um mínimo de análise combinatória sabe que vai ter trilhões de situações por segundo acontecendo ali. Não dá para matematizar. O que dá é para o homem aperfeiçoar o seu intelecto para ter uma consciência moral minimamente aceitável, de forma a fazer um ordenamento da justiça segundo toda a teologia que eu relatei aqui. Agora, lei positivada, vai se fuder, cara. Enfia o código penal no cu. Tá que pariu, meu. Bom, aí nós chegamos ao seguinte, e quanto ao tatuador? Antes de chegar no caso do tatuador, mais uma vez, segundo vídeo sobre essa meleca, é preciso falar de uma coisa muito interessante que o Alexandre Porto falou. Ele deu o exemplo do holofote, né, que está num livro do David Friedman. Pô, se eu acendo um fósforo, eu estou enviando fótons para sua propriedade. Isso é crime? Óbvio que não. E se eu pegar um holofote da morte lá? Isso é crime. Qual a quantidade correta de fótons? Isso é um paradoxo que vem desde a Grécia Antiga. Isso aí se chama paradoxo de Sórites. Sórites são pedrinhas, né? Quantos grãozinhos dessas micropedrinhas formam um monte? 2 grãos não formam um monte. 3 também não. 1 milhão forma. 999.999 também forma. Qual é o número entre 1 milhão e 3 que é o limite entre um monte e não ser um monte? Sei lá, caceta. Então esse é o paradoxo de Sórites. Isso vale para o crime, por exemplo. Vou dar um exemplo. Jogar fumaça tóxica na cara de alguém é crime? Depende. Se você estiver falando de uma indústria que solta emissões de chumbo em cima de um vilarejo, é claro que é crime. Se você estiver falando de um fumódromo numa balada, não, porque aquilo é um fumódromo, aquilo é feito para isso. Se você não quer respirar a fumaça, você não vai para o fumódromo. Quanto de fumaça? Você acha que um carro que passa numa rua a 10 km chega a uma molécula de nitrato aqui é crime? Não. E se o caminhão encostar aqui na minha garagem e começar a soltar, aí é crime. Não dá para saber o limite. Isso o Alexandre Porto falou muito bem. Outra coisa que não dá para saber também. Eu vi um comentário lá na Quebrando o Tabu falando o seguinte: tortura é pior que furto. Então o torturador errou. O tatuador errou porque ele torturou o ladrão. E o ladrão era só furto. Isso é uma falácia também. Não dá pra saber se tortura é pior que furto. Que? Você tá louco? Não. Eu sou um sargento. O soldado tá fazendo merda. Eu sei que se eu não corrigir o soldado, vai morrer homens no campo de batalha. Aí eu vou lá e falo: soldado, seu bosta, seu bisonho, paga 1000 flexões aí. Isso é uma tortura ordenada, cara. O cara tem que ser forjado para ser um guerreiro. E um furto? Você acha que um furto é menos pior que tortura? E se eu furtar o respirador de oxigênio de uma velhinha lá que vai morrer? Isso é homicídio, né? Então existem furtos e furtos, existem torturas e torturas. Por exemplo, torturar o Champinha. O Champinha é um cara que torturou e estuprou uma menina inocente. Se eu torturar o Champinha, eu não tô nem crime eu tô cometendo, eu tô sendo um herói, porra. Então, torturar o Champinha é melhor do que qualquer furto. Porque é um ato heróico. Torturar um terrorista. Isso nem é crime também. Você chega lá pro terrorista islâmico, o Ahmed. Cadê o Mohammed? Eu não sei não, meu senhor. Cadê o Mohammed? Eu não sei. Cadê o Mohammed? Cadê o Mohammed? Traz a carne de porco aí, 06. Não, carne de porco não. Eu falo. Isso não é tortura. Isso não é crime, aliás. É uma tortura ordenada. Então também não dá pra saber. Não dá pra saber se é crime antes de fazer toda essa análise moral que eu falei. Por exemplo, dar um soco na cara de alguém é crime? Já pensaram nisso? Dar um soco na cara de alguém não é necessariamente crime. E se você for um boxeador? Você tá lá pra tomar soco mesmo e pra dar também. Dar chicotada em alguém é crime? Pode ser que sim. Ou pode ser que não. Sabe aqueles cara doido que gosta de tomar chicotada da mulher lá? Não é crime. Então realmente não dá pra saber, a não ser que você faça todas essas análises morais. E tem também aquele meu clássico exemplo que eu sempre dei pra refutar a proporcionalidade rothbardiana. Que aí sempre vem o cara falando, não, é 2-1. Dei esse exemplo no meu vídeo passado, o Alexandre Porto usou no vídeo dele também. Ainda bem que eu sou contra a propriedade intelectual, né? Que é a seguinte: a modelo gostosa vive disso, vive da beleza dela. Aí chega a feminista gorda, feia, escancarada lá e faz um corte no rosto da modelo. Acabou com a carreira dela, acabou com a vida dela. Se a modelo der 2 estiletadas na gorda feia, não vai fazer diferença nenhuma. Ela tinha que empalar a gorda feia. Então isso aqui refuta a proporcionalidade rothbardiana. Bom,
Enfim, fiz várias considerações teológicas, refutei vários absurdos em vários campos aí, esquerda, direita, ultralibertários, radicais, penalistas, para finalmente chegar no ponto. E o tatuador? E o cara que tatuou a cabeça do cara ali? As considerações pessoais que eu vou fazer agora, para que nós pelo menos possamos calcular se o cara agiu certo ou errado. Primeiro, nós chegamos num absurdo de punir a vítima, que é o tatuador que foi agredido pelo bandidinho, e o bandidinho tá solto. Vai se fuder. Mas ele foi punido porque ele passou dos limites. Você não acha que o cara que passa dos limites tem que ser punido? Tem. Mas eu não acho que ele passou dos limites. Primeiro, o trauma que ele causou no bandido, ao fazer a tatuagem dolorida na cabeça dele, vai evitar que ele cometa futuros crimes. E se um dia ele fosse cometer um crime e fosse morto, por exemplo, e no tiroteio uma bala perdida pega numa criancinha? Tudo isso foi evitado. Porque agora eu duvido que esse cara vai assaltar alguém. Segundo, ladrão é ladrão. Então, primeiro, esse tatuador evitou, provavelmente, não dá pra saber, claro, não sou vidente, isso não existe, vidente é tudo picareta, mas talvez ele tenha evitado um crime no futuro. Com bala perdida e o caralho. Segundo, ladrão é ladrão. O cara não é ladrão? Então qual é o problema de chamar ele de ladrão? Ladrão é ladrão. E tem que avisar a sociedade, lembra do bem comum? Que ele é ladrão. E é um vacilão também, fez muito bem. Terceiro, vamos analisar agora aqueles fatores que eu falei. Intencionalidade. A intenção dele era roubar a bicicleta. Não era uma intenção nem um pouco nobre. Culpabilidade. Existia dolo. Um dolo totalmente injustificado que era roubar uma bicicleta. Ele foi roubar a bicicleta para levar a mãe para o hospital? Não. Ele foi roubar a bicicleta porque ele queria a bicicleta por puro consumismo. Né? Dignidade da vítima. Um completo inocente. Nem vou entrar nos méritos se ele era deficiente ou não, que para mim roubar uma pessoa... Mas ele era um inocente. Se ele era deficiente, pior ainda, mas não dá para saber se o ladrão sabia. Mas foda-se. Dano. Você tem um dano econômico, inclusive. A expectativa de ser roubado, de estar inseguro, aumenta a preferência temporal, o que é péssimo para a economia, o que vai matar a gente de fome, caralho. Então ele causa um dano econômico ao criar expectativa de ser roubado, ao criar insegurança. Esse bandidinho tem que se fuder mesmo. Outra, nós estamos esquecendo que qualquer coisa que você aplique contra o tatuador é uma punição contra alguém que estava se defendendo. É diferente de alguém que inicia um crime contra um inocente. Então, mesmo que tortura da tatuagem fosse pior do que furto, você não está comparando um cara que torturou um inocente com alguém que furtou um inocente. Você está comparando um cara que torturou alguém que foi furtar um inocente. É bem diferente. E finalmente existe o deterrence effect, que eu falei. O cara vai ficar de boa de cometer outro crime. Bom, é isso. Vamos ver as perguntas aqui. Sim, o Alexandre Porto fala o seguinte, que como é que seria no anarcocapitalismo? Ele fala que seria um consenso entre as pessoas. Eu discordo do Alexandre Porto. O anarcocapitalismo não seria um consenso entre as pessoas, mas justamente a eterna busca do indivíduo de se livrar da necessidade de ter um consenso, de se blindar. Então seria a tentativa de acabar com a necessidade de um consenso entre as pessoas, o que seria algo parecido com uma democracia, e se livrar dele através da secessão individual. E através da soberania individual fazer contratos de justiça, ou seja, as várias técnicas de aplicação de uma justiça objetiva e universal, seja através de contratos, seja através de uma elite natural que naturalmente se forme, e assim por diante, se livrando de toda a idiosincrasia de massa que existe hoje numa democracia, ou que existiria naturalmente, que talvez tenha sido até o motivo pelo qual o Estado veio a surgir primeiramente. Mas é preciso proteger o indivíduo contra as massas. E com a secessão individual, eles poderiam, então, finalmente, lastreados por essa soberania individual, né, aperfeiçoar a sua consciência moral, entrando em contratos, saindo de contratos, escolhendo uma elite natural, desescolhendo, depondo essa elite natural, e assim, finalmente, o indivíduo vai ser livre para sofrer as consequências das suas escolhas, sejam elas boas ou ruins, e então ir se aperfeiçoando na sua consciência moral até se aproximar, para sempre se aproximando de uma justiça absoluta. Hoje, acontece o contrário. Hoje nós estamos abdicando da nossa consciência moral em favor de uma legislação positivada, a favor
de clamor de massa, clamor popular, legislação. São dois argumentos furados. Foda-se a legislação, foda-se o clamor popular, o que importa é a moral objetiva. E sabe qual é a consequência? A consequência é que hoje, se vocês pensarem, tem desproporcionalidade para todo lado. Se você sonega, se você fala mal de político, você se fode muito mais do que... Você nem merecia se foder, você merecia uma medalha, né? Mas hoje, se você comete um crime pequeno, você se fode de maneira desproporcionalmente para mais. Se você comete um crime gravíssimo, estupro, sequestro, latrocínio, terrorismo, você se fode para menos. Por que que isso acontece? Porque quando o governo vai foder alguém que cometeu um crime muito grave, e que o certo seria torturar, matar, sempre aparecem os falsos bonzinhos que sacrificam a humanidade inteira, sacrificam o bem comum, sacrificam o amor próprio por um pecado gravíssimo que é o vanitas, vaidade. Ele quer pagar de bonzinho, ele quer pagar de humanitário. Não pode matar o bandidinho. Tem que matar mesmo, caralho. Ao mesmo tempo, esse bonzinho é o primeiro que vai querer torturar e empalar o cara que dirige falando ao celular. Ele dirige falando ao celular, ele vai causar um acidente, tem que punir, tem que arrancar o carro dele, nunca mais vai dirigir e pagar multa e fazer trabalho comunitário e foda-se a empresa dele. Aí ele vai se fuder muito mais do que ele merecia. Por quê? Porque aí toda a avareza acumulada, todas as contradições acumuladas daquela vaidade que você teve quando você mandou soltar o estuprador, você vai descarregar no cara que estava falando ao celular enquanto dirigia, seu filho da puta. Então, esse é o resultado da democracia. A democracia sempre promove os nossos vícios. A vaidade na hora de defender um estuprador, a avareza na hora de punir um coitado que estava falando ao celular ali porque ele estava fechando um negócio na empresa, um negócio importantíssimo. Numa sociedade anarcocapitalista, onde houvesse aperfeiçoamento moral, provavelmente seria o contrário. O maluco atrasou a entrega ali, não faz isso de novo. Mas como cristão eu vou te perdoar, tal. Tá falando ao celular enquanto dirige? Toma cuidado aí, cara. Faz uma promessa igual eu fiz pra Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu fiz isso. Eu dirigia falando ao celular aqui. Aí um dia eu quase relei o carro no outro carro. Falei, eu vou parar com isso. Fiz uma promessa pra Santa Teresinha do Menino Jesus aqui. Vamos lá. E é isso aí. Mas o bandido, estuprador, assassino, esse ia se ferrar. Porque isso é necessário para manter a civilização. Por amor à civilização, nós temos que punir esse tipo de bandido. Bom, acho que tá bom por hoje, né? Deixa eu ver as perguntas aqui, mas essa live tá enorme, tarde da noite, então eu vou pular muitas perguntas aqui. Abraço aí pro Lucas Rotatori. Lucas Santiago nos lembra que hoje nós temos uma ditadura do relativismo moral, Papa Bento XVI. Vanderlei Magalhães fala que eu tô gritando em casa às 1h50 da manhã, mas as portas estão tudo fechadas aqui. Se meu pai não veio reclamar até agora é porque ele não ouviu. O Eric Elvanger de Oliveira pergunta, seria o bem comum a fraternidade humana? Seria a ideia de entrar em comunhão com Deus. Mas você, para isso, precisa aceitar a comunhão com Deus. Então, promover o bem comum é diferente de promover o bem da maioria. O bem da maioria é ditadura do relativismo moral. O bem comum, não. O bem comum é o bem daqueles que aceitam a comunhão com Deus. E para Deus, não tem trade-off. Todos podem ser salvos. Mas aqueles que aceitarem o amor de Deus e entrarem em comunhão com Ele. Então, por exemplo, tem uma ilha com 10 estupradores e uma moça. A democracia preconizaria o estupro. É o bem da maioria. O bem comum, não. O bem comum proibiria o estupro. Porque é o melhor para a moça por motivos óbvios, certo? É o melhor para a alma dos estupradores também. E é a ordem natural da justiça. A moça é inocente e os estupradores são filhos da puta, culpados, que têm que ser punidos. E se o estuprador for estuprar a moça e por causa da proibição tomar um tiro e for pro inferno, aí é porque ele não aceitou a comunhão. Aí ele que se foda. Foi pro inferno porque mereceu.
Chad Chaito, eu não entendi por que você disse que eu me contradisse quando eu defendi a pena de morte. Por favor, explique. O Igor Lima pergunta, o que dizer quando as pessoas falam que Deus é um ser vingativo? Veja bem, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Mesmo permitir que o mal exista. É tudo para a nossa santificação. Agora, se você rejeita o amor de Deus, você está rejeitando tudo de bom que vem de Deus, inclusive a sua misericórdia. Então não é vingança de Deus. É você que usou o seu livre-arbítrio para rejeitar o amor de Deus. Mas então por que Deus permitiu que eu morresse e fosse para o inferno? Porque Deus conhece o seu coração a ponto de saber que se ele não fizesse isso, você ia continuar em pecado cada vez pior e ia sofrer mais ainda no inferno. Então Deus mata o cara, permite que ele morra, né? E que ele vá para o inferno, antes que ele faça mais besteira e sofra mais ainda no inferno. Então esse é um axioma teológico. Tudo que Deus faz é o melhor para nós. Só que você não pode também rejeitar esse amor de Deus, é aí que você se ferra, né? As leis de Deus não são restrições. Tem gente que fala, Deus é estatista. As leis de Deus não são restrições. Não é te proíbo você de fazer isso porque eu quero. Não. As leis de Deus são cercas de proteção ontológicas. Elas servem para que você alcance a plenitude. E Deus te avisa, não pula essa cerca que você vai rejeitar sua própria essência. Você vai rejeitar seu próprio ser. Você não vai ser pleno. Aí você vai lá e pula de bobo. A culpa é sua. São cercas de proteção. O Matheus Bostelman pergunta... Eu não sei se eu rio mais... Ô, Matheus, você me desculpa aí, cara, mas eu não sei se eu rio mais do seu sobrenome ou da sua pergunta. O Matheus Bostelman, ele pergunta o seguinte, bater em um cara que dá ideia na tua mina seria vingança desordenada? Depende de como ele deu a ideia, né? Se ele chega pra sua mina, sem saber que ela é sua mina, e fala, minha cara donzela, você me daria a honra de uma contradança? Você vai bater num cara desse? Você é uma vingança desordenada, você é um criminoso, né? Agora, o cara chega, passa a mão na bunda dela e fala, ei, gostosa, e o corno do teu namorado? Aí você bateu, foi pouco. Aí tinha que arrancar o dente num cara desse. Opa, o Matheus Bostelman lembrou bem. Tem que rebater aquele impostor do Conde. Tinha esquecido disso. Pois é, o norueguesinho lá que foi estuprado fez Odin sentir desgosto. Imagina, meu, os vikings vendo o que se tornou a Noruega. What the fuck happened? What the fuck happened? Como disse o Rafael Faria, sabe o que aconteceu? Aconteceu protestantismo, democracia, laicismo e multiculturalismo. Foi isso que aconteceu. Natália Rossini, além de muito bonita, ainda faz uma pergunta inteligentíssima aqui. No caso do garoto que foi tatuado, você acha que antes deveria ter um julgamento legal, através da justiça privada, por exemplo? Ou é certo punir sem antes analisar juridicamente? É aquilo que eu falei. É uma temeridade que nós que nós punamos sem julgamento. Devido ao processo da lei, são avanços jurídicos que deviam ser usados. Mas o Estado nos tirou essa oportunidade. O Estado ia pegar um bandidinho menor de idade e ia soltar. E ainda ia viver à custa do pagador de imposto. Então é aquele exemplo que eu dei do linchamento. Já que o Estado nos tirou o direito de fazer justiça através de meios privados de justiça, o cara fez a justiça dele na hora. Não é perfeita, mas é melhor que a do Estado. Então, é claro que eu preferia que houvesse um devido processo, com tribunais privados, concorrenciais, que se aproximassem do ideal de justiça. Mas entre o Estado soltar esse bandidinho e o tatuador tatuar a cabeça dele, eu prefiro que o tatuador tatue a cabeça dele. Jefferson Emanuel pergunta se eu sou a favor da Inquisição. Claro que eu sou a favor da Inquisição. Devido ao processo da lei, habeas corpus, isso aqui é avanço da Inquisição. Ah, mas a Inquisição matou a gente pra cacete, amigo. Você sabe que tipo de gente que a Inquisição punha? Hereges. Não era herege que falava besteira teológica, não. Eram hereges que matavam mulheres grávidas. Os cátaras, por exemplo. Os cátaras falavam que tudo que é carnal é ruim e tudo que é espiritual é bom. Um tipo de maniqueísmo do louco deles. Então, já que tudo que é carnal é ruim, nascer é ruim. Se nascer é ruim, vamos matar as mulheres grávidas. Eles eram as abortistas da época. Não, esses caras têm que morrer mesmo, filhas da puta. Matou foi pouco. Cruzada contra os albigenses, matou pouco. Sou a favor mesmo.
Heitor Emanuel Brás Pereira pede pra eu falar da Reconquista. É um tema muito grande, vou deixar pra uma próxima live, mas bela é moral tirar aqueles muros da Península Ibérica. Tinha que tirar mesmo, porrada neles. Nossa, tem muita pergunta muito boa, mas infelizmente eu tô com sono, então eu vou terminar aqui. Só se tiver alguma pergunta muito curta e muito boa. Vai ser tudo aqui. Bom, é isso. Abraço, beijo pras meninas.